Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e neste episódio contamos com a presença do professor Leonardo Sacramento. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Augusto? Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco hoje aqui sobre a classe dominante brasileira e seu modus operandi para acumulação. Eu fiz esse convite ao professor Leonardo Sacramento em razão do recente lançamento do livro dele, que se chama O Holocausto Paulista, o genocídio dos Caingangue sob o mito da paulistanidade. O genocídio ele tem um conceito jurídico em nosso ordenamento a partir da Lei 2.889 de 1956, que define e pune o crime de genocídio. Mas como o objetivo do nosso programa é fugir da bolha do direito, a bolha do dogmatismo jurídico, fiz esse convite ao professor para que tratemos desse assunto nessa perspectiva interdisciplinar, já que o professor Leonardo Sacramento, ele sempre, primeiramente, ele é de fora, né, do campo do direito, ele não é um operador do direito e ele sempre faz esse estudo a partir de uma perspectiva sociológica ou mesmo da história. Mas eu vou pedir para que o nosso convidado se apresente à nossa audiência, se puder contar um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, contar um pouco da sua história e por que se interessou por esse conteúdo, o qual deu origem a esse livro. Por favor, fique à vontade, professor. Bom, eu sou formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto, e na graduação eu acabei iniciando pesquisas sobre uma outra área, né? Era sobre filosofia, basicamente a relação entre pragmatismo e a filosofia aristotélica, né? Estudos de retórica, enfim. Só que ali na minha militância no movimento estudantil eu passei a ter uma atenção mais redobrada sobre a relação de capital privado e a universidade pública, primeiramente, né? Então eu fiz o mestrado, doutorado com esse objeto, e no final do doutorado eu estava me debruçando já dentro do Instituto Federal de São Paulo, eu entrei em 2014, com o avanço dos movimentos conservadores no Brasil. Então, desde junho de 2013, eu moro em Ribeirão Preto, que é uma cidade muito conservadora, é o centro do agronegócio, né? O epicentro, digamos assim, do atual escândalo da Faria Lima com o PCC, né? Em função do avanço do PCC aqui nas usinas, da produção de álcool, distribuição, etc. E eu fiquei eu vi entidades e movimentos historicamente conservadores aqui da região atuando a partir de 2013, 2014, junto com movimentos religiosos, e passei a estudar movimentos conservadores no Brasil, mas diferente daquela perspectiva que existia à época, de que movimentos conservadores no Brasil eram produtos de um avanço internacional ou de uma onda internacional da extrema-direita, principalmente nos países ocidentais, na Europa e nos Estados Unidos, né? Eu quis entender movimentos conservadores a partir da história dos movimentos conservadores no Brasil. Então, entender o que se pode dizer de conservadorismo do ponto de vista da brasilidade ou das relações sociais brasileiras. E, em um determinado momento, já com pesquisas avançadas, eu passei a entender a relevância desses movimentos conservadores para a classe dominante brasileira e passei a pesquisar especificamente em função da sua relevância da passagem do escravismo para o período republicano, do Império para o período republicano, a classe dominante paulista. Porque a classe dominante paulista assumiu um protagonismo econômico no final do escravismo, é uma classe que concentrou boa parte dos escravizados no ciclo do café e acabou constituindo uma acumulação primitiva de capitais fundamental, que alguns autores chamam de diversificação do capital cafeeiro, ou seja, se acumulou tanto capital aqui que capitais foram criados a partir desse capital cafeeiro, como capital bancário, capital comercial, né?
o capital investido nos trilhos, né? Essa é uma coisa importante aqui dos trilhos, porque o genocídio que nós vamos falar aqui está muito baseado nos trilhos, né? Na expansão da malha ferroviária. E aí, num livro especificamente de um autor norte-americano, não é nem brasileiro, é um brasilianista chamado Joseph Loft, o livro chama A Locomotiva. Numa nota de rodapé, eu me deparei com uma descrição de uma expansão do café no noroeste do estado de São Paulo. Isso no começo do século XX, com estratégias e táticas de grupos paramilitares e grupos militares oficiais do Estado formados com o objetivo de eliminar a maior quantidade possível de indígenas, no caso, os Kayagang. E essa nota de rodapé me ofereceu um mapa que era ministrado no Colégio Pedro II por volta de 1868, salvo engano, que era um mapa do estado de São Paulo, em que demonstrava que 30% a 40% do território do estado de São Paulo, ou seja, dessa região toda, que é Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Birigui, uma grande região ali, né, do estado de São Paulo, era uma região que estava descrita assim no mapa: territórios habitados por indígenas ferozes. E 10 anos depois, aproximadamente, o mapa foi alterado. Não, era um outro mapa, que agora, nessa região, a descrição não era mais indígenas ferozes, mas terrenos desconhecidos. Ou seja, os indígenas foram literalmente apagados epistemologicamente. Eles não ainda haviam sido objetos de práticas genocidárias, né? Eles não haviam sido objetos do genocídio, descrito no livro. Mas o fato que eu quero dizer é que esse apagamento epistemológico, histórico, antecedeu o apagamento de fato, né, desses povos. E o que demonstra uma espécie de planejamento dos organismos do Estado, e aí sim, a partir de documentos oficiais, fica muito evidente que esse genocídio ocorreu também à luz de uma teoria racial construída por essa elite paulista, né, que registrava, já no final do século XIX, a constituição de uma paulistanidade, ou seja, da ideia de que os paulistas seriam racialmente superiores às outras elites e aos outros brasileiros, digamos assim, sobretudo da região nordestina, porque, diferentemente dos restantes dos brasileiros, os paulistas que viveriam na bacia do Paraná, portanto, num clima temperado, isso já à luz, né, do racismo oitocentista, baseado nos estudos científicos da época, não possuiriam o elemento atávico africano, diferentemente dos nordestinos, ou chamados na época de nortistas, que seriam frutos predominantemente dos africanos e dos indígenas classificados como inferiores, denominados tapuias. Então, os paulistas seriam frutos da mãe tupi, por isso da importância do tupi, por exemplo, a Semana Moderna de 1922, com o branco português. Então, é um processo que tem uma teoria racial, que vai classificar os Kayagangs de tapuias, tem a ação de organismos do Estado, a formação de grupos paramilitares e militares pagos pelos fazendeiros e pela Estrada de Ferro Noroeste, que era a estrada responsável por abrir, né, as matas daquela região, e uma legislação que, em 1905, assinada por meio de um decreto Jorge Tibiriçá, que autorizava a Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo, que era uma comissão pertencente à Secretaria da Agricultura, expedicionária, a matar os Kayagangs, ou seja, não era crime que um cidadão paulista, branco, matasse um Kayagang, uma vez que ele era classificado como tapuia, um indígena incivilizado. Você comentou, então, que foi no período oitocentista, então, durante o século XIX, pois, quando pensamos, assim, nesse processo genocidário de indígenas, ainda mais pensando na região de São Paulo, vem muito à nossa mente a figura do
do Bandeirante. O Bandeirante está bem naquele período ali, século XVI, século XVII, por aí. Sim. Esse processo é diferente, então, daquilo que comumente a gente imagina? Lógico, e esse é o ponto. Tudo que nós... hoje há muitas obras que estão revisitando criticamente essa perspectiva. O Estado de São Paulo possui um processo de teorização muito recente, na verdade, tá? Então, o Estado de São Paulo tem 700 cidades, em que a grandíssima maioria, sobretudo de Rio Claro para cá, né? Quando eu estou em Ribeirão Preto, até Bauru e Presidente Prudente, são cidades que foram fundadas, algumas no final do século XIX, como Ribeirão Preto, e a grande maioria no começo do século XX. Então, por exemplo, eu estou aqui do lado de Brodowski, ela foi uma cidadezinha que foi fundada em 1911, que é a terra de Portinari, né? A Araçatuba, que é uma cidade importante da região, foi fundada, salvo engano, em 1921. Então, são cidades muito recentes, na verdade, tá? Essa ideia do Bandeirantes, inclusive, é uma teoria que surge justamente nesse período, sobretudo em 1910, 1920, para naturalizar e justificar não só a ação dos fazendeiros dessa elite capicultora na região em que os indígenas eram chacinados, porque eles seriam os bandeirantes modernos, assim que a literatura da época os classificava, mas também para criar ou galvanizar, digamos assim, a ideia segundo a qual os paulistas estariam fadados a comandar o país, porque eles teriam sido aqueles que teriam fundado o país, alargando territorialmente, né, os marcos, as linhas territoriais do Brasil, e, portanto, eles teriam uma espécie de teleologia, uma espécie de missão dada pelo espírito absoluto da história, em que caberia a essa elite paulista, mais moderna, mais europeia, mais branca, a guiar e comandar o processo de desenvolvimento urbano e industrial do país. É uma teoria racial que teve o seu ápice na década de 1910, quando da assunção do Afonso Taunay no Museu Paulista. Sobretudo a partir de 1917, 18 e 19. Então, na bem da verdade, ao contrário do que nós aprendemos, né, ou que nós fomos ensinados pela historiografia oficial, a historiografia acadêmica já, obviamente, trata de fatos, né? E o fato é que o Estado de São Paulo, assim como registrava o mapa no final do século XIX, era um estado em que havia grandes vazios, ou pouquíssimas cidades fundadas comparado com as cidades, ou comparado com o estado já na segunda metade do século XX, tá? É um processo de historização que acontece, sobretudo, no século XX. Ou seja, o Estado de São Paulo possuía uma quantidade muito significativa de povos indígenas no começo do século XX. O genocídio dos povos indígenas do Estado de São Paulo ocorreu no começo do século XX. Os sertanistas, que depois foram classificados como bandeirantes pela elite paulista, eles viviam predominantemente em São Paulo, na cidade de São Paulo, ali na região, etc., né, Santo André da Borda do Campo, enfim. Eram vilas, né? Até hoje, eu vi recentemente a publicação de uma obra, acho que salvo engano pela editora da USP, em que até essa ideia dessa sertaneja ser uma espécie de elite econômica, provavelmente é uma ideia equivocada, porque havia nessas vilas uma rede de comerciantes que tinham dado protagonismo econômico, né, na Constituição do que se classificou como o São Paulo, né? Mas o fato é que esses sertanistas viviam da escravização de indígenas. Essa escravização de indígenas partia inicialmente de uma classificação dada pelos portugueses entre tupis e tapuias. Tupis seriam aqueles indígenas considerados catequizáveis e, portanto, civilizáveis. E tapuias seriam os indígenas não civilizáveis e, portanto, que poderiam ser exterminados. Tá? Isso é muito claro, por exemplo, na obra do José de Alencar, tanto em Iracema quanto em O Guarani.
faz parte do romantismo brasileiro, da constituição da ideia do Estado moderno, do Estado brasileiro, né? E esses sertanistas escravizaram primeiramente tapuias, mataram tapuias, e depois, quando acabaram os tapuias, porque alguns etnias conseguiram se refugiar ou se interiorizaram ainda mais, né, em Goiás, etc., passaram a escravizar tupis e matar tupis, como se o próprio Afonso Talmain registra isso, né? E no século XVIII, esse tipo de economia entra em crise, tá? Junto com a economia baseada na produção de açúcar no Nordeste, né? Entra em crise. Então, São Paulo fica, digamos assim, a província de São Paulo, do ponto de vista econômico, não tem nenhuma relevância no século XVIII e no começo do século XIX, tá? Então, até que a história dos sertanistas, dos paulistas, né, é até século XVI e começo do século XVIII, né? Século XVI, XVII, começo do século XVIII. E São Paulo fica 100 anos ali, 120 anos, com as mesmas cidades que haviam sido fundadas, as mesmas vilas que haviam sido fundadas no século XVI e século XVII, né? E aí, quando vem o ciclo do café, aí sim que se tem uma expansão econômica muito significativa na segunda metade do século XIX. São Paulo assume o protagonismo econômico já em meados de 1870, 1880, e assume o protagonismo político no final ali do escravismo, e acaba impondo, inclusive, a forma do republicanismo quando da proclamação em 1889. É nesse período que São Paulo tem uma expansão muito significativa, não só de capitais, mas também de habitantes e de cidades, tá? Então, ou seja, nesses 100 anos, 120 anos, boa parte do estado de São Paulo era habitado por povos indígenas. Na região que eu estou falando aqui, era habitado por caiagangues. E o livro justamente aborda o genocídio dessa população indígena, né? Os caigangue, pronúncia correta? Isso, caigangue. Ou caigangue, né? Depende. Certo. Primeiro, o que você poderia colocar, professor, a respeito dessa, como a gente pode chamar, nação indígena, desse povo indígena, a nomenclatura correta seria essa? Chamar Isso. Povo. O que poderia falar a respeito deles? Então, é uma etnia que era também dominada pelos habitantes não indígenas locais de coroados, em função do ornamento que usavam na cabeça, que se assemelhava a uma coroa. Eles viviam nessa região, como vivem, né, ainda no número mais significativo no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E mais no estado de São Paulo, eles viviam basicamente da pesca e da produção de alimentos, por meio da agricultura, enfim, né, pesca, caça, produção de alimentos. E o fato seguinte é que, dentro dessa classificação racial que existia no Império, porque assim, o Império tinha 11 denominações de grupos raciais, né, étnico-raciais. Então, você tinha lá o branco português, né, antes da independência, o branco nascido no Brasil, isso a partir da obra do Debré, né? Tinha lá o mulato, aí do mulato com negro, se nascesse menino era bode, mulato com negras, com negro, se nascesse menina era cabra, tudo com essas classificações que se relacionavam com animais, né? E tinha lá, como eu falei para você, já adiantei, o tupi e o tapuia. Do ponto de vista antropológico, muito provavelmente, os caiagangues eram do tronco linguístico tupi, tá? A gente hoje chama de tronco linguístico. E não do tronco linguístico macro-G. Só que, dentro da perspectiva dos paulistas, porque qual que era a questão dessa elite paulista? Como é que a elite paulista poderia se apresentar como modernizadora se ela não controlava o seu próprio território? Isso, numa perspectiva que depois o Fernando de Azevedo chamou
de construção do espaço vital. Isso utilizando Ratzel, que foi um geógrafo muito utilizado pelo nazismo, uma obra dele chamada O Trem Corre para o Oeste, de 1950. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, ele teve tempo para pensar se usaria esse conceito ou não. Mas o fato é que os paulistas entendiam que a elite deveria controlar o seu território e o território deveria ter uma finalidade econômica, povoada e habitada por paulistas. O que é ser paulista? Era ser branco, né? Lembrando que foi essa elite paulista que construiu, por exemplo, a política imigratória de 1890, em que proibia a entrada de indígenas da África e da Ásia, ao mesmo tempo que era ela a grande promotora e beneficiária da política imigratória exclusivamente de europeus, brancos e cristãos, tá? Se não pudesse ser europeus por um determinado período, que fossem cristãos, como foi o caso dos sírios e libaneses. Essa elite paulista, mesmo tendo dados na época que provavelmente os Kayagang eram tupis, essa elite classificou os Kayagangues como tapuias, justamente para iniciar um processo de matança desenfreada nesse território, enquanto os fazendeiros que lá moravam e que também ocupavam a Secretaria da Agricultura, ou fazendeiros que não moravam lá, mas tinham investimentos, como Francisco Schmidt, a família Prado, família Toledo e Pisa, etc., são famílias importantes aqui no estado de São Paulo, né, importante no sentido econômico e político. Essas famílias conseguiam pegar as terras indígenas, né, e depois elas privatizavam por meio do registro cartorial. Isso, inclusive, com legislações construídas por essas mesmas famílias que permitiam a regulamentação e a legalização desse processo. Então, na prática, como foi um genocídio muito rápido, de 1900 a 1910, 1915, os dados que se tem, como viviam, etc., são muito poucos, né? O que se sabe é que viviam em ranchos, algo em torno de 5 a 7, 8 ranchos, em que cada rancho morava 20, 30 pessoas, né? Como é que se tem esses dados? Justamente pelo registro dos matadores de indígenas. Porque eles escreviam, né, registravam, sobretudo nos relatórios da Secretaria da Agricultura e da Comissão Geográfica e Geológica, esses detalhes, até para que eles aumentassem a eficiência, né, das suas ações quando dá incursão nesses ranchos. E, professor, a respeito desse genocídio, o método aplicado ali, era semelhante ao que a gente observa hoje nas regiões rurais do Brasil? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No Paraná, na região de Guaíra, perto ali da fronteira, há ali um conflito frequente entre fazendeiros e a população indígena, né? Que daí muitas vezes esses fazendeiros fazem uso dos chamados jagunços para, na base da bala, matar essa população. Esse genocídio ocorreu de forma semelhante? Ocorreu a forma e o conteúdo da política sobre os Kayagang criaram um modelo de expansão do capital no campo no século XX. A tese do livro, inclusive, é essa, tá? Eu quero dizer com isso. São Paulo criou uma política estatal de caçada aos Kayagangs, assim que era chamado, ou dadas e batidas, que literalmente eram grupos armados de paramilitares, ou seja, eram pessoas que participavam da economia da região, tá? E essa política, basicamente, criou um parâmetro, um modelo
em que conjuga legislação, ação militar e regularização e legalização. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque nesse período, o grande problema para eles era o que eles chamavam de terrenos desconhecidos. Eu vou dar um exemplo só. Na ditadura civil-militar, não eram os terrenos desconhecidos, eram os tais vazios demográficos, na região centro-oeste e norte. E que, portanto, era preciso ocupar esses territórios, dando função econômica com, se possível, descendentes de imigrantes, porque não era qualquer brasileiro que era escolhido para essa expansão no centro-oeste e no norte, na ditadura civil-militar. Então, eu acredito muito que o que aconteceu no final do século XIX e, sobretudo, no começo do século XX aqui em São Paulo, acabou se transformando no grande modelo de expansão de capital no campo, em todas as regiões do Brasil. Tá? Então, basicamente, o modelo é constituição de uma milícia, quando não é a polícia, como acontece em Mato Grosso com os Guarani e Kaiowá, quando não é a polícia, a própria polícia, tá? Atuação de juízes, quando esses juízes não pertencem às famílias dos fazendeiros, né? Expulsão, matança, e no caso, até no como ainda ocorre eventualmente, como aconteceu no estado de São Paulo, semi-escravização e escravização de sobreviventes, né? Expansão do território da propriedade privada, apropriação dos territórios indígenas, transformando em propriedade privada, né? E regularização por meio de legislações específicas, sobretudo do Estado, e atuação de membros do judiciário. Por que eu falo isso? Porque quando ocorreu a proclamação da República, em 1890, se promulgou uma quantidade infinita de decretos, que regularizou tudo, regulamentou tudo. Política ferroviária, política sobre terras, etc., tudo baseado na lei de 1950, a lei de terras. Em 1891, se promulga a Constituição, que apenas constitucionaliza esses decretos de 1990. Tá? O que a Constituição constitucionalizou, o que já estava posto em 1990? Que ficaria a cargo dos estados a questão das terras e da política migratória. Ou seja, o que é política migratória? Política de ocupação do solo. Então, por décadas, a ocupação do solo, a política migratória e o debate e a regulamentação de políticas sobre povos indígenas, lembrando que em 1916, no Código Civil de 1916, os povos indígenas foram classificados como ingênuos, eles nem podiam ter propriedade privada, né? Que eles eram considerados incapazes civilmente. Então, perceba a legislação, tá? Isso criou um parâmetro e uma política, uma estrutura em que as elites regionais, as elites estaduais, avançaram sobre os territórios indígenas. E aí avançaram com esse modelinho que a elite paulista criou, né? Braço militar, braço jurídico político no sentido da formulação das leis, braço no judiciário. Tá? No judiciário, quando a gente pega aqui no caso do estado de São Paulo, as famílias que disputavam os territórios dos indígenas eram famílias que ocupavam tanto a Secretaria da Agricultura, que era a principal secretaria, né, a mais importante secretaria da Economia ou da Fazenda de qualquer estado hoje, né? E ocupavam também cargos fundamentais no judiciário, não só do Estado de São Paulo, mas no Judiciário Nacional, no Supremo, etc., né? Então, eram família de senadores, deputados. Então, esse tipo de constituição formou
a política indigenista e de ocupação do solo no século XX. Então, tudo que nós temos hoje é um produto daquilo que foi construído logo após a proclamação da República. Tá? A legislação republicana, em que deu às elites regionais todas as prerrogativas de construir a política de ocupação do solo e a política migratória, bem como a política indigenista, esse tipo de... a legislação republicana foi fundamental para a construção da violência contemporânea contra os povos indígenas. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de falar que isso faz parte da colonização, faz parte da índole portuguesa, até numa teoria racialista, faz parte da história do Brasil, do que é ser brasileiro, mas não, quando a gente analisa objetivamente, é algo extremamente recente. A política indigenista do Brasil imperial era uma política bonifacista, e com todos os seus problemas de racismo, etc., é uma política que propunha aldeamento religioso. Matava também, na prática, que pegava doença, etc. Ocorreu o processo de escravização na prática, né? Mas não há registro no século XIX, por exemplo, de uma política que autorizava grupos militares e paramilitares de matar indígenas indiscriminadamente. Isso aconteceu no século XX. Então, o que você está colocando que durante o período imperial, também que era um período de mão de obra escrava, né, escravização negra, com o fim desse período imperial, com o fim da escravização negra, temos ali, digamos, uma transição, a gente pode chamar assim, de um modo de produção quase que predominante, né, a gente pode chamar assim, escravagista, para um modo de produção capitalista, né, assalariado, né, que vem ali junto também com a importação dessa mão de obra europeia, italiana, alemã e por aí vai. E então pelo teu estudo, esse genocídio que ocorreu nessa região, ele vem com essa mudança econômica, socioeconômica, é isso? É isso. Assim, são vários fatores, assim, o fato do São Paulo ter se transformado em protagonista econômico em função do tráfico interprovincial de escravizados, ou seja, São Paulo concentrou, junto com Minas e Rio de Janeiro, uma quantidade muito significativa de escravizados, com uma commodity em alta no mercado internacional, que era o café. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, basicamente, o período republicano é o período que constrói as nossas políticas contemporâneas, tá? Porque normalmente a gente tende a achar que a gente é ensinado, né? E até os meios de comunicação, de uma certa forma, procuram impor esse tipo de perspectiva ideologizada, né, sobre a história do Brasil. Porque isso, obviamente, elimina a culpa, né, uma espécie de expiação da culpa da elite brasileira. Mas, basicamente, o que nós temos hoje é uma construção extremamente recente. Então, o Código Criminal de 1890, a redução da maioridade penal de 14 para 9 anos, a prisão de vadios e capoeiras, a política sobre as terras. Por exemplo, o golpe de 64, né, qual que é a grande questão? Né? A reforma agrária, né? A questão sobre as terras devolutas. Então, a elite de 64, predominante paulista, diga-se de passagem, né? Ela que vai financiar o golpe de 64, a mesma turma, família Mesquita, o Grupo Estadão, essa família, essa elite, ela depende daquilo que foi construído a partir de 1890. Ela depende da sua relação com as terras. A sua acumulação depende disso, né? Então, tudo que nós temos hoje de produção de violência institucional não é fruto porque do Brasil, aliás, é fruto também, obviamente, mas quero dizer o seguinte, institucionalmente, não é, tá?
institucionalmente, quando a gente analisa a formação do Estado brasileiro, tal qual ele é hoje, o que aconteceu em 1890, 1891, 1900, 1910, obviamente, possui muito mais relevância do que aconteceu em 1850. Né, 1840. 1850 é um ano importante porque é a Lei de Terras, né? Mas você pega em 1890, há uma quantidade impressionante de decretos regulamentando a Lei de Terras. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Regulamentando do jeito que a elite queria, porque cabia à própria elite do estado, segundo os decretos de 1890 e depois da Constituição de 1991, regulamentar como que ela gostaria de se apropriar, de se apossar das terras. Então, não é uma questão de índole, de espírito do escravismo, ou porque a população negra não foi inserida, não foi incluída, né? Isso é uma bobagem, né? Eu tenho até um dado aqui interessante. Por exemplo, o Alfredo Elis Júnior, ele era um dos promotores da construção dessa teoria racial paulista, né? Então, olha só o índice de mortalidade e natalidade dos negros paulistas do estado de São Paulo em 1927. Diz ele, por exemplo, que a taxa de mortalidade no estado de São Paulo, dos negros paulistas, era de 42 por mil, enquanto nos Estados Unidos seria de 16,3 por mil, próxima dos brancos, 11,6 por mil. A taxa de natalidade do negro paulista era 18,48 por mil, e do negro estadunidense de 25,3 por mil, ou seja, era maior. Em 1919 e 1929, os pretos diminuíram 2,86%, ao passo que os brancos aumentaram 102,9%. Ou seja, São Paulo, segundo os dados da época, matava mais do que os Estados Unidos com políticas oficialmente segregacionistas. Então, nós temos um problema. Ou a democracia racial matava mais, né? Ou as ausências de inclusão social, como se diz hoje, né, após a escravidão, matava mais, ou São Paulo tinha políticas segregacionistas. São Paulo tinha políticas segregacionistas também, né? Então, São Paulo matava mais que Mississippi. Esse é o dado objetivo. Objetivamente é isso. Então, o que essa elite construiu foi, muito provavelmente, uma das experiências mais violentas da história do Brasil, digo da história do continente americano, ao menos. Tá? É uma elite extremamente racista, é uma elite que construiu uma teoria racial sobre si própria e sobre os outros, é uma elite que passou a controlar o Estado brasileiro, e é uma elite que acumulou capitais inicialmente no escravismo e aumentou exponencialmente seus capitais a partir de um genocídio de povos indígenas, sobretudo os Karenga. Então, não dá para entender a formação da nossa elite brasileira, sobretudo a paulista, de maneira desvinculada de processos de genocídio. Então, por exemplo, se eu entendi bem, você havia comentado que esse genocídio era perpetrado através de milícias, então a gente pode fazer uma leitura, imagino que vulgarmente se chama de jagunço, de fazendeiro, grupos armados que iam matando de forma indiscriminada esses indígenas, e você mencionou até forças policiais, presumo que também atuando ali de forma abusiva, como a gente vê hoje nas periferias, né, com a população pobre, preta e periférica, que a polícia hoje acaba também fazendo esse trabalho genocidário de matar essa população negra. Então era mais ou menos nesses recortes que ocorria esse genocídio, então era através dessas elites que faziam uso dessas milícias privadas e das forças policiais com a conivência do Estado à época, que fechava os olhos para esse processo genocidário. Entendi corretamente? Sim, eu vou ler aqui como é que acontecia, tá? E aí, assim, a gente entender
como que se dava de uma maneira muito organizada, não eram meros, porque essa construção que nós temos assim, que existiu o sertanejo, essa é uma outra questão, eu estava até discutindo isso numa atividade aqui recentemente. A ideia de sertanejo, que normalmente até foi vendida, ventilada como algo tipicamente paulista, é uma ideia também do paulista mítico, tá? Porque, por exemplo, na região que eu estou, a expansão de capitais e a fundação das cidades se deu no final do século XIX, começo do século XX, já sobre a grande propriedade privada. Essa ideia do sertanejo, de uma cachoeirinha, tocando a sua viola, fumando, né? E comendo um tropeiro, né? É uma ideia que, pelo menos na minha região, portanto, quase a metade do estado de São Paulo, até o Pontal do Paranapanema, é uma ideia completamente equivocada. Isso faz parte da construção que os paulistas fazem na década de 10 e 20 sobre como que teria sido o proto-paulista. Então, esses grupos não eram grupos de sertanejos, eram basicamente fazendeiros e eram pessoas que eram treinadas e viviam desse tipo de economia. Era uma economia mais ou menos como se tem em relação a grupos paramilitares oficiais. É bem relacionado, professor, aquilo que a gente vê na nossa literatura, né? Na literatura brasileira desse período, acho que até o próprio Jorge Amado retrata algo assim, nesse sentido. É muito relacionado àquela expansão do latifúndio, porque na literatura o Jorge Amado a gente vê sempre aqueles coronéis, produtores de cacau, que daí tem lá seus jagunços e vão expandindo o seu latifúndio, né? Então, aí, puxando para São Paulo, é basicamente isso, a expansão de capitais, né? Tem esses fazendeiros, que são já de famílias tradicionais, são latifundiários, estão inseridos no Estado, pois já pertencem a famílias, são membros do judiciário, da política paulista, ou mesmo da política nacional, e vão invadindo esses territórios indígenas com o intuito de, à época, até a gente pode dizer que o Brasil ainda vivia uma monocultura do café ali na região de São Paulo, né, salvo engano, né, era o período pré-Vargas, né, não havia que se falar ainda em industrialização do Brasil. Então, basicamente é isso, era matar indígena para expandir território, terra, para plantar mais café para exportação. Basicamente é isso? Uma leitura grosseira? Basicamente isso, porque São Paulo era uma economia baseada na exportação. Só que, assim, não é só isso, tá? Porque, por exemplo, a Estrada de Ferro Noroeste, ela também possuía sua milícia. E havia pedidos oficiais, tanto de fazendeiro quanto da Estrada de Ferro Noroeste, para o chamamento de oficiais do Exército e da Polícia Paulista, digamos assim, da Força Paulista, para a região, para dar conta dos caiagangues e também dos operários, que tinha uma deserção muito grande. Então, os operários que trabalhavam na Estrada de Ferro Noroeste, eles eram vigiados militarmente também para que eles não fugissem, né? Porque havia uma quantidade de morte de doenças, malária, influenza, né? Na volta de 1915, 1917, 18. Isso matou também muito indígena, né? Mas era uma economia que eu vou dizer que era uma economia mais subsidiada no Estado, tá? Não é simplesmente o fazendeiro que ia lá só contratar, o fazendeiro contratava também, tá? E o fazendeiro participava também, isso tem registro também, os fazendeiros participavam. Então, é uma coisa que está muito ligada, como você bem disse, Augusto, à expansão do grande capital no campo, ou seja, do grande latifúndio no campo, né? Então, o grande latifúndio no campo no Brasil precisa, inexoravelmente, de um braço armado para poder expandir seus capitais. Que ocorre ainda até hoje, né, professor? Como eu mencionei, questão de Guaíra, tanto no Mato Grosso, né? Ocorre muitos, a gente ouve, né?
O professor mesmo citou, né, a situação de conflito de populações indígenas com latifundiários, fazendeiros. Sim, sim. E, assim, é o modelo brasileiro, criado por essa elite paulista. E por que foi criado por essa elite paulista? Porque, de fato, a precificação internacional do café, ou seja, a forma como se estava constituída a economia paulista no final do século XIX, impunha uma dinâmica de expansão de capitais no campo, e pelas mesmas famílias, né? Portanto, um processo de concentração e concentralização de capitais também. E só que essa concentração e centralização de capitais passa pelo avanço de um aparato repressor, de um braço armado, de uma legislação condizente com esse tipo de expansão de capitais. Então, toda expansão de capitais no campo no Brasil hoje é fruto ou é filha desse processo iniciado pelos paulistas no começo do século XX, após a constituição a promulgação da Constituição de 1991. Né? Nada disso teria acontecido se não existisse, se eu não me salvo engano, o artigo 64, né? A permissão de que terras devolutas fossem arbitradas pelas elites estaduais, pelas elites regionais, né? E isso fez com que cada elite regional construísse a sua política de expansão de capitais e, portanto, de concentração e centralização de capitais no campo por meio do Estado. O que significa falar que é por meio da violência. Só a título de exemplo aqui, para a gente entender, o que diz, por exemplo, aqui um relatório da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo de 1906, do Gentil Moura, que era um dos principais funcionários da comissão, que era um órgão pertencente à Secretaria da Agricultura. Diz o Gentil Moura: para suas excursões não precisava de grandes preparativos. Reuniam-se uns 20 ou 30 sertanejos armados de carabinas e facões, levando como alimento um saco de paçoca, seguiam por uma trilha de índios à procura de uma aldeia onde iam dar batida. Batida quer dizer caçada. Viajavam cautelosamente, fazendo pouco ruído, dormindo ao rigor do tempo e andando sempre apressado até a caia dos aldeamentos. Aí punham em jogo toda a sua tática de guerra. Dormiam na vizinhança das aldeias, em geral compostas de 6 a 7 ranchos, e habitadas por umas 20 a 30 pessoas. Esperavam o amanhecer para dar o ataque, quando, ainda entorpecidos pelo sono, a ação do inimigo pudesse ser menor do que a dos assaltantes. Enquanto uns alvejavam os índios, conforme a distribuição anteriormente feita, outros entravam nos ranchos e a tiro e a facão tomavam os tacapos que pudessem encontrar. Enfraquecido assim o inimigo, podiam dar o combate com certeza de êxito, e então o tiroteio era geral. E raro era o filho das selvas que conseguia escapar do morticínio, enquanto que da parte do sertanejo nenhum ferimento havia a registrar. Então, fica claro, assim, uma dada organização militar, que pertencia à economia local e que cumpria uma função primordial e fundamental para os fazendeiros, né, do estado de São Paulo, os grandes cafeicultores. De modo que, obrigatoriamente, a gente é obrigado a concluir que o genocídio dos caiagangues foi peça fundamental para a expansão de capitais no campo e para a constituição da própria classe dominante paulista. Professor, havia comentado a respeito das terras devolutas. Como o professor citou, na Constituição de 1891, de fato é o artigo 64, do qual consta: pertence aos estados, as minas e as terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios. Cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Então, basicamente, só pertenceria à União as terras devolutas que fossem ali relacionadas à defesa da soberania, à defesa nacional, e no mais, em regra, elas pertenceriam aos estados.
certo? E é um ponto interessante, professor, porque essas terras devolutas nesse período e nessa forma, que consta aqui da Constituição da época, fortaleciam muito as oligarquias locais, certo? Certo, assim, foi uma lei, porque o que acontece, né? E daí é uma coisa que está relacionada, se iniciou na prática em 1840. Em 1840, houve o golpe da maioridade, porque na década de 1930 ocorreram inúmeras revoltas regenciais, né? Então se deu o golpe da maioridade, acreditando que a centralização administrativa a partir de uma monarquia não unificasse economicamente o Brasil. Qual que era o medo da elite escravista da época? Que alguma província declarasse independência e abolisse a escravidão já mais ou menos como alguns países latino-americanos faziam naquele período já, né? E assim ficou o Brasil, centralizado administrativamente com o poder moderador. Quando a abolição foi promulgada, a monarquia deixou de ter uma serventia institucional. Então, cada elite regional, principalmente São Paulo, não gostaria que suas receitas, sobretudo as receitas do café, fossem arbitradas ou fossem discutidas com outras elites regionais. Então, de uma hora para outra, né, a elite escravista paulista se tornou republicana. E republicana em que sentido? Defendendo ao máximo possível a autonomia dos estados. Entendeu? Então, essa elite passou a ser extremamente federalista. E qual que era a grande questão para ela, né? Principalmente para a elite paulista? É ter controle total sobre as receitas do café, sobre o fisco, a constituição de alguns parâmetros ou de algumas normas relativas ao sistema bancário. Então, havia muitos bancos estaduais, né? E, principalmente, sobre a terra. E terra significa, basicamente, ter domínio sobre as terras devolutas, domínio sobre... E terras devolutas, quer dizer o seguinte, não é sobre a terra devoluta em si, mas sobre o que seria, porque essa Constituição não fala. O que seria classificado como devoluta e como não devoluta. Assim, isso, em geral, há uma coisa muito abstrata, muito genérica na Constituição, né? Só que cada estado vai regulamentando o que é devoluta, o que não é devoluta. Eu vou dar um exemplo. Em 1895, essa elite paulista, em 1900, no decreto 7345 de 1900, olha só como que a elite paulista regulamenta o que é devoluta. Tá? São consideradas terras devolutas. Olha só. As que não acham no domínio particular por qualquer título legítimo até a data de 18 de setembro de 1850. Consideram-se legítimos todos os títulos hábeis em direito para transferir o domínio, as que não foram equiparadas às de domínio de acordo com a lei de 1998. Eu vou resumir aqui, tá? As que não passaram para o domínio particular, em virtude da lei citada, etc., de 1854. As que não se acharem aplicadas a qualquer uso público, federal, estadual ou municipal. As que não estejam compreendidas em concessões e posses capazes de revalidação ou legitimação, que era um processo de legitimação dos posseiros, daqueles que já haviam grilados, né? As que não foram as compreendidas em concessões feitas sob lei e as que não pudessem ser revalidadas por falta de cumprimento, etc., etc. Então, veja, o que é terra devoluta para a elite paulista? É tudo que não se adequa à legislação que ela mesma fez. As que não puderem ser legitimadas, as que não puderem se transformar em propriedades particulares, as que não puderem ser revalidadas. Você entendeu, Augusto, a questão? Então, a própria conceituação de terra devoluta vai ser uma conceituação por exclusão. Então, terra de poceiro, terra grilada, tudo isso vai ser uma terra regularizada. Só vai ser considerada terra devoluta, na prática, aquela terra que a elite paulista não tem interesse. E isso aconteceu
guardadas proporções e especificidades em todos os estados da federação à época. Todos os estados. Tá? A elite paulista talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi a mais radical desse processo. Até porque ela tinha não só mais capital econômico, e já tinha um Estado, né, ou seja, um aparato do Estado mais delineado, mais formado em função da acumulação de capitais sobre o café, sobre o ciclo do café, mas porque também ela tinha mais terras nesse processo de interiorização a serem apropriadas. Tá? Ah, mas tinha Estado que tinha mais terra também, sim, mas São Paulo tinha mais capital. Então, São Paulo conjugou, num determinado período, muito capital em que ele precisava da finalidade, que capital parado não é capital, como diria o Marx, né? É preciso fazer com que o capital gere mais capital. E tinha muita terra ainda, porque, como eu disse, nós conversamos no início, o processo de interiorização do Estado de São Paulo se deu predominantemente no final do século XIX e no começo do século XX, na primeira metade do século XX. Então, essa legislação da Constituição de 1991, artigo 64, é uma legislação, a gente fala muito da lei de terras, né? Com razão, né? Mas esse artigo, especificamente, é um artigo que estruturou a acumulação de capitais no campo ao longo do século XX. E é tão importante que foi um ponto fundamental para a classe dominante em 1964, para que ela aplicasse um golpe de Estado. Professor, uma questão que é muito debatido atualmente é o submarco temporal das terras indígenas. Como devemos entender esse marco temporal a partir do objeto do seu livro, né, ou seja, do genocídio dessa população indígena e da formação dessa classe dominante paulista? Então, esse é o ponto, né? Por que uma elite agrária brasileira resolveu escolher 1988 como marco temporal para a regularização de terras indígenas e quilombolas no país? Primeiro ponto, provavelmente quem existencialmente faz oposição hoje ao capital no Brasil são, lógico, são trabalhadores, né, a classe trabalhadores, mas no nosso contexto hoje, sem dúvida alguma, são os povos indígenas e quilombolas. Por quê? Porque, do ponto de vista jurídico, a partir da Constituição de 1988, quilombolas e indígenas são um paradoxo existencial para a expansão de capitais no campo, em função da demarcação de terras indígenas e quilombolas e da própria constituição da legislação ambiental. E o Brasil, sobretudo a partir da introdução das políticas neoliberais e desse processo de desnacionalização e desindustrialização da economia brasileira, hoje, mais do que nunca, é uma economia financiarizada e agrária, voltada para a exportação de commodities. Então, a dinâmica da economia brasileira é uma dinâmica que lembra muito o final do século XIX e começo do século XX. O grande capital precisa avançar no campo. Isso passa pela destruição da legislação ambiental e pela implosão ou explosão dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Porque a legislação impõe um limite legal, um marco jurídico que impede a expansão de capitais, principalmente naqueles estados, que é, por exemplo, o norte do país, ou pelo menos parte do Nordeste, como, por exemplo, pega a própria Bahia, Maranhão, etc. Impede a expansão de capitais em função da constituição de reservas ou de quilombos, né, baseados na tradicionalidade e, enfim, né? Então, isso é um problema hoje para o capital no campo. Por que eles escolhem 1988? Porque
todo o processo, ou quase todo o processo de expansão de capitais do campo acontece até 1988. Acontece depois? Acontece, mas não é da mesma monta que aconteceu até 1988. Ou até 1990, vai pegar mais dois aninhos ali, tá? Na ditadura civil-militar, segundo o relatório Figueiredo, o SPI se transformou numa instituição de genocídios de povos indígenas. Uma instituição promotora de genocídios de povos indígenas. Calcula-se por baixo algo em torno de 8, 9 mil indígenas. Provavelmente é muito mais. A ditadura civil-militar impôs um processo de teorização do Brasil sobre a região centro-oeste e do norte. Isso é recente, gente. Nós estamos falando 1970. 1980. Impôs um processo de teorização baseado nesse modelo paulista do começo do século XX. Ou seja, legislação permissiva, judiciário afinado e, no caso, né, não é nem milícia ou grupos paramilitares, mas predominantemente exército. Então, veja, que hipocrisia. Então, vamos estabelecer 1988 e aqueles povos que não estavam até 1988, porque eles literalmente foram dizimados e expulsos, não podem mais requerer as terras que foram transformadas em terras de valorização do capital. No livro, eu até abordo o finalzinho, assim, eu chamo de, no epílogo, né, do livro, eu até tento imaginar isso como se fosse, por exemplo, se isso tivesse acontecido na Alemanha. Digamos que os eslavos, os judeus, perdessem as suas terras, foram genocidados, como de fato foram. E os sobreviventes, depois de um grande acordo nacional, né, passassem a requerer as terras, né, e aí estabelecesse uma data. Por exemplo, não pode requerer a terra antes de 1945. O marco temporal é 1945. O que a proposta do agro, né, da Confederação Nacional da Agricultura e demais instituições é exatamente, rigorosamente essa. Eles aplicaram um genocídio prolongado durante todo o século XX, num território gigantesco, com uma grande diversidade de povos indígenas, e encontraram ou escolheram uma data que legaliza todos os genocídios aplicados até a data escolhida. Então, o marco temporal, eu diria que é a finalização, ou é o ponto final dos genocídios aplicados por essa classe dominante durante todo o século XX. É uma regulamentação, é uma legalização, é um apagamento epistemológico, é um genocídio. O marco temporal faz parte do genocídio. Bem, professor Leonardo, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Quero mais uma vez agradecer pela sua presença e deixar o espaço aberto para o professor, caso queira fazer alguma consideração final, passar algum recado para a nossa audiência, fazer alguma indicação, fazer a divulgação do seu livro. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer-vos pelo convite. Eu agradeço imensamente pelo espaço para poder não só apresentar o livro, né? Obviamente, o livro faz parte, né, da apresentação, mas apresentar, sobretudo, o objeto, né? Porque é um objeto, como nós discutimos aqui, é um objeto que
é tratado na historiografia brasileira, sobretudo a historiografia oficial construída pela classe dominante, como algo que não teria existido, né? Como algo, como você até perguntou, né? Mas o Estado de São Paulo não teria sido, essas cidades não teriam sido fundadas, não teria sido lá com os bandeirantes no século XVI, no século XVII. Então, veja, é um objeto aqui do livro e do nosso debate, procura expor, desvelar uma história muito mal contada da classe trabalhadora. Uma história muito mal contada de como se constituiu a classe dominante brasileira. Tá? A classe dominante brasileira é constituída em genocídios. Não dá para desvincular a acumulação de capitais no Brasil de genocídios, de roubos, de apropriação, de escravização e de exploração. Os mitos que são criados, como, por exemplo, a elite paulista empreendedora, o brasileiro que seria naturalmente preguiçoso, né? São mitos que objetivam naturalizar, esconder, escamotear esses processos de genocídio, de exploração, de subjugamento do capital sobre os trabalhadores. Então, o objeto, o livro, ele procura basicamente expor a história de uma parte da classe trabalhadora, que são os povos indígenas, né? Da classe trabalhadora brasileira, né? Os povos indígenas passaram por um processo de genocídio. Esse processo de genocídio ou é naturalizado ou é relevado, como se fosse uma marcha inexorável da história, e não levamos em consideração que o impacto desses genocídios e da apropriação das suas terras sobre o restante da classe trabalhadora, somos nós, é um impacto que potencializa a exploração, que nos coloca numa sociedade ainda mais desindustrializada e desnacionalizada, que nos coloca numa sociedade ainda mais violenta, porque o parâmetro de violência criado nesse período é o parâmetro de violência que nós temos hoje na contemporaneidade. Então, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez e, obviamente, convidar as pessoas para adquirirem e lerem o livro O Holocausto Paulista, o genocídio dos Caegangues sob o mito da paulistanidade, publicado pela editora Telha. Enfim, né, que o livro possa contribuir, né, para a construção crítica da história da classe trabalhadora e dos povos indígenas brasileiros. Quero agradecer também em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento e te peço uma gentileza, caso você conheça alguém que possa interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. E também deixe seu comentário no episódio, diga lá o que você achou desse conteúdo, quais são as suas impressões, pode ser aqui no próprio espaço de comentários na plataforma de podcast que você estiver ouvindo, ou mesmo no nosso Instagram, que é o @conversa.criminal. Assim vamos estabelecendo esse diálogo entre o produtor de conteúdo e o público qual consome esse conteúdo. Esse foi mais o Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.